Ele tinha uma força que nenhum exército conseguia derrotar. Leões caíam diante dele. Portões de cidades eram arrancados com as próprias mãos. Mas o homem mais forte da Bíblia foi derrotado por algo muito mais perigoso. Um segredo entregue à pessoa errada. Existem histórias de reis, exércitos e batalhas que marcaram a história da humanidade, mas poucas histórias carregam tanta força e tanta tragédia quanto a de Sansão. Ele não era apenas um guerreiro, não era apenas um juiz em Israel. Sansão era um homem separado desde antes do nascimento. Antes de Sansão nascer, antes mesmo de seu nome existir, a história já estava sendo escrita. Israel vivia um tempo difícil. Por 40 anos o povo estava sob o domínio dos filisteus. Uma nação poderosa, cruel, implacável. Eles controlavam cidades, impunham medo, e aos poucos o povo de Israel parecia ter se acostumado com aquela realidade. A opressão já não era apenas externa, ela havia entrado na rotina. Foi nesse cenário silencioso de sofrimento que algo inesperado aconteceu. Em uma pequena cidade chamada Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa. A Bíblia não nos diz o nome dela, mas conta algo que carregava uma dor profunda. Ela era estéril. Durante anos, talvez décadas, ela viveu com o peso de um sonho que nunca se realizava. Naquela época, a esterilidade não era apenas uma dificuldade. Era vista como uma vergonha, uma marca de tristeza constante. Mas foi justamente a essa mulher, esquecida por muitos, que Deus decidiu enviar uma mensagem. Certo dia, enquanto ela estava sozinha, um mensageiro apareceu diante dela. Não era um visitante comum. Havia algo diferente em sua presença. Era o anjo do Senhor, e suas palavras mudariam o rumo de toda aquela história. Ele disse: "Você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho." Imagine aquele momento. Anos de silêncio, anos de espera, anos de lágrimas. E de repente, uma promessa impossível. Mas o anjo continuou. Aquele menino não seria apenas uma resposta ao sofrimento daquela mulher. Ele teria um propósito muito maior. O mensageiro explicou que a criança deveria ser consagrada a Deus desde o ventre. Ele seria um nazireu. Isso significava uma vida separada, um compromisso sagrado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer bebida forte. Não poderia tocar em coisas consideradas impuras. E havia um sinal visível dessa consagração. Seu cabelo jamais deveria ser cortado. Cada fio de cabelo seria um símbolo da aliança entre aquele homem e Deus. Não era o cabelo em si que carregava poder. Era o voto. Era a consagração. Era a marca de uma vida separada para um propósito divino. E então o anjo revelou algo ainda mais extraordinário. Aquele menino começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Um libertador estava prestes a nascer. Quando a mulher contou tudo a Manoá, seu marido ficou profundamente impressionado. Ele orou pedindo que aquele mensageiro voltasse, para explicar exatamente como deveriam criar aquele menino. E Deus ouviu aquela oração. O anjo apareceu novamente e repetiu as mesmas instruções. A criança deveria crescer em santidade, separada, consagrada. E assim, no tempo certo, a promessa se cumpriu. O menino nasceu e recebeu o nome de Sansão. A Bíblia diz algo simples, mas profundamente poderoso. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Desde o início havia algo diferente naquele jovem. Algo que ninguém ao redor conseguia explicar completamente. Porque antes mesmo de nascer, Sansão já carregava um destino. Um chamado e uma força que não vinha dele, mas de Deus. O tempo passou. O menino que havia nascido sob uma promessa começou a crescer. E à medida que Sansão se tornava um jovem, algo incomum começava a se revelar. Não era apenas sua aparência, não era apenas sua coragem.
Havia momentos em que uma força inexplicável parecia tomar conta dele. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a agir em Sansão, e ninguém ao redor conseguia entender completamente o que aquilo significava. Mas não demoraria muito para que todos vissem. Certo dia, Sansão estava caminhando pelos campos e vinhas a caminho da cidade de Tímina. Era um caminho silencioso, colinas cobertas de vegetação, vinhedos espalhados pela paisagem. Tudo parecia comum, até que algo inesperado aconteceu. De repente, um leão jovem apareceu no caminho. Não era apenas um animal passando pela região. Era um predador, forte, rápido, perigoso. O leão avançou contra Sansão com um rugido feroz. Qualquer pessoa teria corrido. Qualquer pessoa teria procurado uma arma. Mas Sansão não tinha espada, não tinha lança, não tinha escudo. E naquele instante, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Sansão avançou contra o animal e com as próprias mãos rasgou o leão, como se fosse apenas um cabrito. Nenhuma arma, nenhuma ajuda, apenas força. Uma força que não parecia humana. Sansão não contou a ninguém o que havia acontecido, nem mesmo aos seus pais. Mas aquele momento era mais do que uma simples vitória contra um animal. Era um sinal, um aviso silencioso. Algo estava começando. A força que Deus havia colocado naquele homem começava a se manifestar. E logo essa força não seria usada apenas contra um leão, porque naquele mesmo tempo, uma tensão antiga continuava crescendo. Os filisteus ainda dominavam Israel, e o conflito entre Sansão e aquele povo poderoso estava prestes a começar. O homem escolhido para iniciar a libertação de Israel finalmente começava a revelar quem ele realmente era. O conflito entre Sansão e os filisteus não demorou a se intensificar. O que começou como pequenas tensões, logo se transformaria em algo muito maior. Sansão havia escolhido uma mulher filisteia para se casar. Uma decisão que já causava estranhamento entre seu próprio povo. Mas ninguém imaginava que aquele relacionamento acabaria se tornando o ponto de partida para uma série de acontecimentos que incendiariam toda a região. Depois de uma sequência de traições e manipulações, os filisteus entregaram a mulher que Sansão amava a outro homem. Foi um gesto de desprezo, uma humilhação pública. E para Sansão, aquilo não era apenas uma ofensa, era uma provocação. A resposta não viria em palavras, viria em fogo. Sansão saiu pelos campos e começou a capturar raposas. 1, 2, 10, dezenas, até que reuniu 300 raposas. Então ele fez algo que ninguém poderia imaginar. Ele amarrou as raposas 2 a 2, cauda com cauda. Entre elas prendeu tochas acesas. Quando tudo estava preparado, Sansão soltou os animais pelos campos dos filisteus. As raposas correram desesperadas pelos campos, entre as plantações, entre os vinhedos, entre os olivais. As tochas espalhavam fogo por onde passavam. Em poucos momentos, as chamas começaram a se levantar. O fogo se espalhou rapidamente. Campos inteiros foram consumidos. As colheitas desapareceram. Os vinhedos queimaram. Os olivais foram destruídos. A riqueza agrícola dos filisteus estava sendo reduzida a cinzas. Quando os filisteus descobriram quem havia feito aquilo, a fúria deles explodiu. A vingança deles foi cruel. Eles queimaram a mulher que Sansão amava e seu pai, mas aquela violência apenas alimentou ainda mais o conflito. Sansão atacou novamente, e dessa vez o confronto se tornaria ainda mais brutal. Os filisteus mobilizaram um grande grupo de homens. Vieram em grande número, armados, determinados a capturar o homem que havia desafiado sua autoridade. Mas Sansão não precisava de um exército, nem de armaduras, nem de armas sofisticadas. Durante um confronto feroz, Sansão encontrou no chão algo improvável. A queixada de um jumento. Um osso seco, simples. Mas naquele momento, era suficiente.
com aquela queixada nas mãos. Sansão avançou contra os filisteus. E o que aconteceu em seguida entrou para a história. Golpe após golpe, movimento após movimento. Os homens caíam, um após o outro. A força que Deus havia colocado nele parecia não ter limites. Quando a poeira finalmente baixou, 1000 homens estavam mortos. 1000, derrotados por um único homem, armado apenas com um osso. Naquele dia, todos entenderam algo que já começava a ficar claro. Sansão não era um guerreiro comum, e a guerra entre ele e os filisteus estava apenas começando. Depois de tantas vitórias, depois de batalhas impossíveis, depois de derrotar exércitos inteiros, Sansão parecia invencível. Os filisteus temiam seu nome. Eles já haviam visto o que aquele homem era capaz de fazer. Campos incendiados, soldados derrotados, um exército inteiro humilhado por um único homem. Nenhuma armadura, nenhuma espada, apenas força. Uma força que parecia vir de algum lugar além do natural. Mas os inimigos de Sansão começaram a entender algo importante. Aquele homem podia ser forte, mas ainda era humano. E todo ser humano tem um ponto fraco. Foi então que Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila. A Bíblia não conta exatamente como eles se encontraram. Talvez em uma cidade filisteia. Talvez durante uma de suas viagens. Talvez em um daqueles momentos em que Sansão parecia ignorar completamente o perigo ao seu redor. O que sabemos é que Sansão se apaixonou por ela, e Dalila rapidamente se tornou parte de sua vida. Mas enquanto Sansão via nela alguém em quem podia confiar, os líderes filisteus viam nela uma oportunidade. Uma oportunidade que talvez nunca mais aparecesse. Se eles não conseguiam derrotar Sansão pela força, talvez pudessem derrotá-lo de outra maneira. Então os governantes dos filisteus procuraram Dalila. Eles foram até ela com uma proposta perigosa. Eles pediram que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Queriam saber como aquele homem podia ser derrotado. Como poderia ser dominado, como poderia finalmente ser capturado. E para convencer Dalila, eles ofereceram algo que poucos recusariam. Prata, muita prata. Cada um dos líderes prometeu pagar uma grande quantia se ela conseguisse descobrir o segredo. Era uma armadilha cuidadosamente preparada. Agora tudo dependia de uma única coisa. Se Sansão revelaria o segredo que jamais deveria ser contado. A armadilha havia sido preparada. Os líderes filisteus já haviam feito sua parte. A prata estava prometida. O plano estava traçado. Agora tudo dependia de Dalila. Ela precisava descobrir o segredo da força que tornava Sansão aparentemente invencível. Então ela começou a agir, no início, de forma suave. Com perguntas inocentes, com curiosidade, com aquela mistura de carinho e insistência que parecia inofensiva. Certa noite, enquanto estavam juntos, Dalila olhou para Sansão e perguntou: "De onde vem a sua força? Como alguém poderia dominar você? Como alguém poderia amarrá-lo?" Sansão respondeu, mas não disse a verdade. Ele disse que se fosse amarrado com 7 cordas frescas que nunca tivessem sido usadas, ficaria fraco como qualquer outro homem. Dalila fez exatamente o que ele disse. Enquanto Sansão dormia, ela o amarrou com aquelas cordas. E então gritou: "Sansão, os filisteus estão sobre você." Mas Sansão se levantou e rompeu as cordas como se fossem apenas fios frágeis. Dalila ficou indignada. Ela disse que Sansão estava mentindo para ela, que estava brincando com seus sentimentos. Então pediu novamente, mais uma vez. E Sansão respondeu com outra mentira. Disse que se fosse amarrado com cordas novas, perderia sua força. Dalila tentou novamente. E mais uma vez, falhou. Mas Dalila não desistiu. Dia após dia, noites após noites, ela continuava perguntando, continuava insistindo,
Continuava pressionando. A Bíblia diz que ela o importunava todos os dias, até que Sansão começou a se cansar. A pressão se tornava constante. O questionamento nunca terminava. E aos poucos, sua resistência começou a ceder, até que chegou o momento decisivo. Sansão finalmente contou a verdade. Ele revelou algo que jamais deveria ter sido revelado. Disse que nunca havia passado uma navalha sobre sua cabeça, que desde o ventre de sua mãe havia sido separado para Deus, que era um nazireu, e que se seu cabelo fosse cortado, sua força o deixaria, e ele se tornaria como qualquer outro homem. Dalila percebeu naquele instante que ele finalmente havia dito a verdade. Então ela enviou uma mensagem aos líderes filisteus: venham mais uma vez, porque agora ele me contou tudo. Naquela noite, Dalila fez Sansão adormecer com a cabeça sobre o seu colo. O homem que havia derrotado exércitos, o homem que havia rasgado um leão com as próprias mãos, agora dormia tranquilamente, sem perceber o perigo. Então Dalila chamou um homem. Silenciosamente, uma navalha foi aproximada, e os longos cabelos de Sansão começaram a cair, mecha após mecha. O sinal da aliança, o símbolo de sua consagração, tudo estava sendo removido. E naquele momento, sem que Sansão percebesse, sua força começou a abandoná-lo. A traição havia sido consumada. O homem mais forte da história de Israel acabava de ser derrotado. Sansão despertou. Por um breve instante, tudo parecia normal. Ele pensou que seria como das outras vezes. Pensou que poderia simplesmente se levantar, romper as cordas e escapar. Mas algo estava diferente. Quando os filisteus invadiram o quarto, Sansão tentou reagir. Tentou lutar. Tentou reunir a força que sempre o acompanhara. Mas naquele momento, ela não estava mais ali. A Bíblia diz algo simples, mas devastador. Sansão não sabia que o Senhor havia se retirado dele. A força que antes derrubava portões de cidades. A força que havia rasgado um leão com as próprias mãos. A força que havia derrotado exércitos inteiros. Agora, havia desaparecido. Os filisteus avançaram. Dessa vez não havia resistência. O homem que eles temiam por tantos anos, agora estava indefeso. Eles o dominaram, amarraram suas mãos e o levaram como um prisioneiro. Mas a crueldade deles ainda não havia terminado. Para garantir que Sansão jamais escaparia, eles fizeram algo terrível. Arrancaram seus olhos. O homem que um dia olhou para exércitos sem medo, agora mergulhava em uma escuridão total. Sem visão, sem liberdade, sem força. Sansão foi levado para Gaza, uma das principais cidades dos filisteus. Ali, ele foi colocado em correntes de bronze. O homem que havia derrubado milhares de inimigos, agora era tratado como um animal, humilhado, ridicularizado e forçado a trabalhar como um escravo. Todos os dias, Sansão era levado para girar a grande pedra do moinho, preso em correntes, andando em círculos, moendo grãos, enquanto seus inimigos observavam, rindo. O herói de Israel havia se tornado um espetáculo para seus inimigos. Mas mesmo naquela escuridão, algo silencioso começou a acontecer, algo que ninguém percebeu no início. Enquanto Sansão trabalhava na prisão, seu cabelo começou a crescer novamente, lentamente, dia após dia, e com ele, algo mais também começava a voltar. O tempo passou. Na prisão de Gaza, os dias pareciam sempre iguais. Sansão caminhava em círculos, empurrando a pesada pedra do moinho. Cego, acorrentado, humilhado diante daqueles que antes tremiam ao ouvir seu nome. Mas enquanto o tempo passava, algo silencioso estava acontecendo. Seus cabelos começaram a crescer novamente, dia após dia, mecha após mecha. E embora ninguém percebesse, o coração de Sansão também estava mudando. Ele havia perdido tudo. Sua força, sua liberdade, sua visão. Mas talvez pela primeira vez, Sansão começou a entender algo que antes ignorara.
Sua força nunca tinha sido apenas dele. Ela vinha de Deus. Então chegou o dia em que os filisteus decidiram celebrar. Eles acreditavam ter vencido definitivamente. Os líderes e o povo se reuniram no grande templo dedicado ao Deus deles. O templo estava cheio. Homens, mulheres, autoridades, guerreiros, todos reunidos para festejar a derrota de Sansão. Eles diziam uns aos outros: "Nosso Deus entregou o nosso inimigo em nossas mãos." Era uma grande celebração, uma festa de vitória. E para tornar o espetáculo ainda mais humilhante, eles decidiram trazer Sansão. O homem que antes os aterrorizava, agora seria apenas entretenimento. Guardas foram até a prisão, colocaram Sansão de pé, o levaram até o templo. Diante de uma multidão ruidosa e zombadora, Sansão foi colocado entre as enormes colunas que sustentavam toda a construção. A multidão ria, apontava, zombava, mas naquele momento, Sansão pediu algo simples. Ele pediu ao jovem que o guiava pela mão: "Coloque-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam este templo." O rapaz o conduziu, e Sansão colocou suas mãos sobre as grandes colunas de pedra. O templo estava lotado. Milhares de pessoas observavam de cima e de baixo, todos celebrando, todos certos de que Sansão estava acabado. Mas naquele instante, no silêncio do seu coração, Sansão fez uma oração diferente de todas as outras. Ele disse: "Senhor Deus, lembra-te de mim, dá-me forças mais uma vez, apenas mais esta vez." E então, Sansão firmou seus pés, apoiou as mãos nas colunas e começou a empurrar. No início, nada aconteceu. Mas então, as pedras começaram a ranger, as colunas começaram a ceder, a multidão começou a gritar, o templo inteiro começou a tremer. E com um último esforço, Sansão empurrou com toda a força que lhe restava. As colunas caíram, as paredes ruíram, o grande templo desabou. E naquele momento, Sansão morreu. Mas naquele último ato, ele derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. O homem que havia caído agora cumpria seu destino. Mesmo em sua morte, Sansão havia iniciado a libertação de Israel. A história de Sansão não é apenas sobre força, também não é apenas sobre queda. É uma história sobre algo muito mais profundo, sobre como dons extraordinários não nos tornam invencíveis. Sansão recebeu algo que poucos homens na história receberam: uma força sobrenatural, um chamado divino, um propósito claro. Mas mesmo alguém escolhido por Deus ainda pode tomar decisões erradas. Sansão não foi derrotado pelos filisteus. Ele foi derrotado primeiro pelas próprias escolhas, pela confiança colocada na pessoa errada, pelo orgulho, pela falta de vigilância. E talvez essa seja a parte mais humana de toda essa história. Porque todos nós também recebemos algo: talentos, oportunidades, propósitos. Mas muitas vezes esquecemos de onde tudo isso vem. Sansão só percebeu a verdadeira fonte da sua força depois que a perdeu, no momento mais escuro de sua vida. Cego, preso, humilhado. Foi ali que ele finalmente voltou a olhar para Deus. E mesmo depois de tantos erros, Deus ainda ouviu sua oração. A história de Sansão nos lembra de algo poderoso. Uma queda não precisa ser o fim da história. Mesmo depois da falha, mesmo depois da vergonha, mesmo depois da perda, ainda pode existir redenção, ainda pode existir propósito. Porque quando alguém volta o coração para Deus, até mesmo um final marcado por dor pode se transformar em um ato de vitória. Sansão caiu, mas no final, ele também cumpriu o propósito para o qual havia sido chamado. E talvez a pergunta que essa história deixa para nós seja simples: onde estamos buscando a nossa força?